falar sobre o artigo que eu escrevi, que resolve um problema que está muito relacionado a uma parte da pesquisa operacional chamada teoria de filas. A teoria de filas, ela estuda filas. Tanto aquelas filas que a gente encontra no supermercado, quanto filas de redes de computadores, transmissões de pacotes, de dados, etc. Para poder explicar e resolver o problema de esperar demais. O que são as leis de filas? São leis estaduais, ou municipais, ou distritais, que determinam que um cliente não pode esperar mais do que X minutos numa fila. Então, por exemplo, um cliente chega num supermercado, numa agência bancária, ele não pode esperar mais do que 30 minutos, senão ele pode entrar na justiça exigindo uma multa, uma indenização. Então isso leva a prejuízos financeiros, e além disso a insatisfação fica geral. Então a teoria de filas, ela tem fórmulas probabilísticas para dizer se uma pessoa vai esperar mais do que uma determinada quantidade de tempo por aquele atendimento. Mas para isso eu tenho que explicar um pouco sobre as métricas da teoria de filas, e depois que eu explicar a teoria de filas eu vou falar de uma solução alternativa que a gente aprendeu lá na aula de mineração de dados. Então a teoria de filas, o caso específico que eu vou estudar, eu vou colocar aqui uma notação NM1, escrevendo grandão aí para vocês poderem ver. Essa aqui é chamada notação de Kendall, porque ela explica detalhadamente como é que uma determinada fila funciona, como é que ela está organizada. Esse primeiro N aqui, ele está relacionado ao intervalo de chegada entre uma pessoa e outra. Então esse aqui está relacionado ao intervalo de chegada. Como assim? Uma pessoa chega, aí daqui a pouco, 5 minutos depois, outra chega, aí de repente, 30 segundos depois da última que chegou, vem outra pessoa. Então isso parece um pouco aleatório. E realmente é uma distribuição, normalmente quando não tem nenhuma dependência, é uma distribuição exponencial, esse intervalo de chegada. Mas por que tem um N aqui? Porque uma fila dessa maneira, que as pessoas vão chegando sem depender uma das outras, esse horário que elas chegam, é chamado uma cadeia de Markov. Essa cadeia de Markov é um processo de nascimento e morte. Então, uma pessoa chega, é atendida e vai embora. Esse ato dela chegar é independente das outras pessoas que chegam depois dela. E as outras pessoas não dependem das que chegaram antes. Então essa cadeia, a gente poderia dizer que ela está desconectada. Os elos dela estão desconectados e vão um a um se acabando. Então por isso que é o N. Essa segunda aqui está relacionado ao tempo médio de atendimento, que também é uma distribuição exponencial e é representada por N, porque também é uma cadeia de Markov. Ela não depende, o tempo de atendimento de um cliente não depende do tempo de atendimento do outro, pelo menos em tese. Então aqui a gente teve regime de chegada, o tempo de serviço, e aqui esse 1 significa que teve um atendente. Então esse é o formato de fila mais simples que existe na teoria de filas. E eu vou demonstrar aqui algumas fórmulas, alguns valores que são importantes para a gente chegar no resultado de predizer o tempo de espera utilizando a teoria de filas. Vou apagar isso aqui. A gente tem
um resultado denotado pela letra grega Rho, que é o fator de utilização. O fator de utilização é composto por mais duas outras medidas. O lambda é a taxa de chegada, que é a média, 1 sobre a média dos intervalos de chegada dos clientes naquela fila. E o mi é a taxa de serviço. Então, ela é 1 sobre a média dos tempos de serviços, né? E aí a gente chega no fator de utilização, que é a taxa de chegada sobre a taxa de serviço, né? E o fator de utilização ele é muito importante porque se esse valor aqui der menor do que 1, a gente consegue dizer a capacidade da fila. Se a fila está atendendo numa capacidade que ela está com pouco atendimento, que ela podia atender mais, se ela está com muito atendimento e se ela está chegando a um limite. O limite é 1. Então, se o fator de utilização for maior do que 1, significa que a fila se perdeu. Perdeu-se o controle da fila e ela está crescendo indefinidamente. Mas se ela tiver, por exemplo, 0,8, significa que ela está funcionando em 80% da capacidade dela. Um resultado importante que é o tempo de espera em uma fila, que é previsto, né? Essa fórmula ela funciona para filas que são daquele tipo, a MM1, né? E essa fórmula funciona assim, ela é ρ exponencial de T do fator de utilização fator de utilização vezes o exponencial de menos T vezes a taxa de chegada menos a taxa de serviço. Isso para os tempos T maiores ou iguais a 0. Essa fórmula ela serve para dizer o seguinte: olha, qual é a chance de uma pessoa esperar, por exemplo, 60 segundos, 2 minutos, né? Então você coloca aqui os 60 segundos, calcula a taxa de chegada daquela fila, calcula a taxa de serviço daquela fila e o fator de utilização e calcula essa fórmula. Ela vai te dar um percentual de chance de que uma pessoa espere mais do que 2 minutos, né? Então, esse resultado é o resultado da teoria de filas. Quais são os problemas da teoria de filas? O primeiro é que a gente precisa saber as distribuições, tanto da taxa de chegada quanto do de serviço. E isso nem sempre é possível, nem sempre as filas seguem uma distribuição dessa, né? Então isso complica um pouco a gente utilizar essa fórmula. Outro problema é que o fator de utilização ele tem que ser menor do que 1. Porque se você tiver uma fila em que o fator de utilização está maior do que 1, aí as fórmulas param de funcionar, porque você não tem mais uma situação que é chamado estado estacionário da fila, né? E aí as fórmulas param de funcionar e você não tem mais o que fazer. Só que quando a gente está falando de estouro em tempo de espera, das pessoas esperarem muito nas filas, muitas vezes acontece quando a fila já não está no estado estacionário, quando o fator de utilização já ultrapassou 1. Então você tem esse problema e não pode utilizar as fórmulas para identificar, né? E você está numa crise de filas. Pensei no seguinte, olha, e se a gente utilizar
aquela técnica de mineração de dados chamada classificação, né? E se a gente utilizasse uma árvore de decisão? Se a gente utilizasse uma árvore de decisão, conhecendo a teoria de filas e conhecendo como é que funcionam as filas na minha empresa, eu aproveitei e criei vários atributos diferentes, muito interessantes, que ajudariam na montagem de uma árvore de decisão, a gente montar uma árvore que pudesse ajudar a predizer se iria estourar ou não o tempo de espera. Eu estou utilizando a árvore de decisão no modo de classificação e não de regressão. Porque você pode até se perguntar e falar assim, poxa, mas você não quer saber quanto tempo a pessoa vai esperar? Sim, eu quero saber, mas não nesse trabalho. Eu quero pensar nisso num problema futuro. Eu prefiro pensar se a pessoa vai estourar o tempo, sim ou não. Que eu acredito que seja muito mais simples identificar um estado verdadeiro ou falso, né, que tem duas classes só, do que tentar fazer uma regressão para encontrar um valor X, né, ou 20 minutos, ou 10 minutos, ou 17 minutos. Então, a minha variável-alvo na árvore de decisão, ela é se o tempo de espera daquela pessoa vai ultrapassar o tempo de lei de fila, né? E eu estipulei como 30 minutos. Se a pessoa espera mais do que 30 minutos, então estourou. Se ela vai esperar menos do que 30 minutos, não estourou. Então foi assim que eu criei a minha variável-alvo. E os atributos, eu encontrei vários outros. Encontrei, por exemplo, o tempo de espera do próximo a ser chamado, que a gente chama de head of line, que é o role, né, que é o cabeça da fila, né? Eu peguei o tamanho da fila, óbvio, né? O tamanho da fila é importante. Eu peguei, por exemplo, quantos atendimentos tiveram no dia anterior, para saber se o dia atual tem chance de ser um dia de pico, né? Um dia de quantidade atípica de pessoas. Criei uns 18 variáveis e usei mais algumas que já existiam no sistema, né? E como é que funciona a árvore de decisão? Vamos dizer que a gente tem uma variável-alvo, aqui, uma variável A. E a gente tem uma série de variáveis, B, C, D, tal, que explicam cada uma das classes dessa variável-alvo. Vamos dizer que essa variável-alvo tem dois valores, verdadeiro ou falso, né? Então, eu vou tentar montar uma árvore que explica quando é que A vai ser verdadeiro e quando A vai ser falso. Então pode começar muito bem assim. B é maior do que 3? Verdadeiro ou falso? Depois disso eu posso perguntar, e C? C é igual a DF? Verdadeiro ou falso? Pode chegar também e falar assim, D é igual a 8. Verdadeiro ou falso? E aí você vai crescendo essa árvore até chegar no resultado que vai te dizer da variável alvo. Se alvo é verdadeiro, se alvo é falso, né? E assim por diante, né? Então essa é uma árvore de decisão, né? Só que qual é o problema? Eu criei 20 variáveis, né? 20 variáveis explicativas. Aí a árvore ia ficar muito grande e eu não sei se todas aquelas variáveis iam ficar tão boas assim. E poderia aumentar a complexidade da árvore e, além disso, dar overfitting, né? Que aquele modelo ia ficar servindo só para aquela base de treinamento, né? Então, o que eu pensei? Poxa, e se eu pegasse várias árvores com atributos diferentes, desses 20 atributos que eu separei, né? Será que ficaria melhor? Então existe uma
tecnologia, um algoritmo chamado Random Forest, que ele é um conjunto de árvores de decisão. Random Forest, ou floresta aleatória. O que a Random Forest faz? Ele tem duas variáveis. Uma é a quantidade de árvores e a outra é a quantidade de atributos. Aí eu fiz várias tentativas e cheguei na quantidade de 400 árvores na minha floresta, com 6 atributos cada. Então o que ele faz? Ele cria 400 árvores com 6 atributos, sendo que esses 6 atributos são escolhidos dentre os 20 aleatoriamente. E depois que são criadas todas essas árvores de decisão, é feita uma votação entre as árvores para saber se um determinado atendimento vai estourar ou não. Então, foi assim que eu utilizei a mineração de dados para tentar resolver a identificação do estouro ou do não estouro, né? E aí eu cheguei nos seguintes resultados. Na teoria de filas, que eu vou chamar de TF, eu cheguei a cerca de 80% de acerto, a minha acurácia. O problema é que deu muito falso negativo. E isso não era interessante para o meu problema. Porque o que é o falso negativo? É eu dizer que não vai estourar o tempo de espera e na verdade estoura, né? Então isso não era interessante. Essa fórmula da teoria de filas, ela teve uma acurácia boa, 80% é muito bom, mas só que pecou nos falsos negativos. Ele errava demais os falsos negativos e isso era ruim. E o Random Forest, ele teve um resultado melhor, 94% de acurácia. Estouros no atendimento são eventos raros. Eles acontecem em menos de 20%. Na verdade, até na minha empresa acontece menos de 10% das vezes, né? E aí o que a gente faz? Se a gente quer diminuir os falsos negativos, a gente pode utilizar uma técnica chamada undersampling, que eu pego como base de treinamento, diminuo a quantidade falsa para a mesma quantidade da verdadeira. Então, vamos dizer que eu tinha de 100 atendimentos, eu tinha 10 que eram estouro e 90 que não eram estouro. Mas aí eu seleciono só mais 10 dos que não eram estouro e faço 10 que é estouro e 10 que não é estouro e junto numa base de treinamento, resultando 20 elementos. E aí a partir dessa base de treinamento, aí eu faço a execução do algoritmo. Então, em relação a Random Forest, a gente acerta esses 94%, e com a técnica do undersampling, a gente conseguiu aumentar o acerto no geral e conseguiu reduzir os falsos negativos. Então é isso. Esse foi o trabalho. Eu utilizei como referencial para estudo a teoria de filas e o Random Forest. Comparei a performance das duas técnicas, que é a técnica tradicional e outra utilizando uma mineração de dados, uma classificação ensemble, porque a Random Forest é um conjunto de árvores de decisão, e os resultados foram muito bons. Eu agradeço ao professor Rommel por essa oportunidade e a todos os colegas que me ajudaram. Até a próxima!